Na verdade, queria propor mais um comentário, principalmente do Dr. Agamenon, doutora Helena, como psiquiatras, né, das poltronas, né, não da mesa, a respeito da palestra, das palestras que se seguiram, no seguinte sentido: acho que é de comum acordo que a ansiedade, a acupuntura é ansiolítica. Ela tem um efeito ansiolítico, a gente vê isso na prática, mesmo que não tenham pesquisas ou evidências, a gente vê isso no dia a dia, botou agulha, o cara dorme, acalma, etc. No outro extremo, a gente tem as doenças psiquiátricas, que a acupuntura parece que também é um acordo de que ela não é suficiente sozinho no paciente com distúrbio bipolar, esquizofrenia, etc. Então, juntando com o que foi dito nas palestras subsequentes, o papel, como vocês veem como psiquiatras, o papel da acupuntura na profilaxia das consequências de um estresse crônico, por exemplo, para tentar evitar que um paciente predisposto chegue à doença psiquiátrica, né, que foi também tocado pelos outros dois. Era isso. A acupuntura, Ricardo, por si só, ela é preventiva. O paciente, quando nos procura, muitas vezes ele já vem medicado, mas o paciente hoje muitas vezes procura acupuntura já virgem de tratamento. Então, como prevenção, para que esse paciente diminua esse estresse, eu tenho pacientes que estão há quase... Desde quando eu comecei a fazer acupuntura, estão comigo. Eu acho que alguns colegas aqui também experimentam isso. Eu digo assim: escuta, e a alta? Será que eu não sou um médico capaz de te dar alta? Mas é tão bom vir aqui, porque durante a semana, quando eu venho, eu me sinto bem, eu encontro o mundo lá fora, porque o meu mundo interno ele está mais preparado. Então, essa é uma grande prevenção daquele paciente. Esse é aquele paciente passível de ser tratado com acupuntura. É aquela ansiedade pequena, aquela angústia existencial que todos nós temos. Lógico que o paciente que tem um quadro psicótico, um quadro transtorno bipolar, um transtorno mais profundo de personalidade, você tem que tratar juntamente com o medicamento, e ele também se beneficia da acupuntura. Mas na prevenção, nós sabemos que a acupuntura ela trata dessa prevenção para que esse estresse seja menos, na verdade, agressivo, e que esse paciente possa ter um relaxamento durante aquela semana. Doutora Agamenon, existem colegas que apresentam uma teoria, e você tocou numa parte fisiopatológica das emoções. Eles dizem que as emoções estão na base de todas as patologias. O senhor acredita nessa informação? Eu não tenho dúvida que nós somos seres emocionais feito corpo andando, sabe? Nós somos emoções. Como diria o próprio Reich, nós somos feitos da mesma substância das estrelas, ou como Shakespeare fala, né? Da mesma substância. Então, nós somos emoções. Eu vejo assim, um corpo emocional que anda, ele tem apenas um corpo físico. Aquela é a manifestação que aquela emoção necessita naquele corpo. Eu acredito plenamente nisso. Você já viu a pergunta para você, Helena? Algo sobre o tratamento do TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Então, mais uma vez, o transtorno obsessivo compulsivo cai naquelas patologias de mais difícil tratamento. Sempre no transtorno obsessivo compulsivo a gente tem que considerar a questão da ansiedade, como o Norvan e o Alexandre falaram bastante de tratamento. Eu acho que tem algumas linhas de tratamento possíveis para diminuir a ansiedade, mas, assim, do ponto de vista energético, e daí eu vou me referir um pouquinho ao que eu falo no meu livro, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem uma característica energética de uma estruturação mais fechada. A pessoa tem uma energia e uma estruturação mais fechada dentro de si, que é uma característica do elemento metal. Então, assim, não é diferente do pânico, que é como se tivesse uma perda energética na ansiedade. No transtorno obsessivo-compulsivo, a pessoa fica naqueles curtos circuitos de atitudes ou de pensamentos que vão dando essa característica mais estruturada que é a do metal. Então, eu, pessoalmente, utilizo bastante os pontos do meridiano intestino grosso e, eventualmente, pulmão, e, enfim, para circular essa coisa um pouco mais fechada que a gente observa no paciente que tem um transtorno obsessivo-compulsivo. Porque, na minha opinião, só você tratar a ansiedade, você só está tratando o sintoma, você não está tratando essa estruturação que vem antes. Eventualmente, eu também uso pontos de estômago e baço pâncreas para tirar esses pensamentos obsessivos. Então, daí o estômago 40 é um ponto excelente, baço pâncreas 6 sempre é um ponto clássico que muita gente usa, baço pâncreas 4 é um outro ponto que é
ele abre, ele tem essa abertura e circulação energética e acalma a mente. Então, ele tem uma ação por dois lados. Eu gosto muito de G4 e G11, apesar de serem pontos super manjados para um monte de coisas, eles também são pontos que acalmam. Inclusive, G4 faz parte dos portões, é um ponto que acalma bastante. Por que a gente usa G4, afinal de contas, né? Só porque diminui calor? Ele tem uma ação psíquica. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para a plateia aí. Vocês já têm, nós temos agora com as novas tecnologias algumas novas doenças, né? Ou repercussão de doenças antigas. Uma delas que eu tenho 3 casos no consultório, é dependência do Facebook. Alguém já viu isso? Tem, olha lá, tá aí. A dependência do das mídias aí, das redes sociais. Eu tenho um paciente com 16 horas de Facebook diária, uma com 14, foi demitida, evidentemente, e uma também com outras 14. Queria perguntar aqui se vocês têm esse tipo de abordagem, aonde é que estaria essas dependências? E é impressionante hoje em dia, o pessoal está andando e está manobrando ali o seu celular. Isso também está dentro do nosso grupo de médicos também. Todos nós praticamos esse tipo de atividade num determinado grau. Eu queria perguntar se vocês têm isso e aonde se enquadra. Você é uma boa, Alexandre. Você é meio dependente dessas coisas, então? Não sou tão dependente, não. Mas a gente usa muito para poder divulgar as coisas. É lógico que cada vez mais você vê esse tipo de comportamento. Se você for num restaurante hoje, muitas vezes você vai ver uma família inteira usando ou tablet ou iPhone, e muitas vezes as pessoas estão um na frente do outro usando o celular. É lógico que isso acaba gerando dependência, ansiedade, ou seja, quando acaba a luz fica maluco porque não carrega o aparelho, ou se for numa área que não tem wireless, fica também transtornado. Então, eu vejo pela medicina chinesa que assim, o que a gente consegue tratar bastante é a parte da ansiedade que o paciente gera. Obviamente, aquela questão da preocupação dos dados, a gente sempre tem que estar colocando informações maiores. E, obviamente, muitas pessoas acabam desenvolvendo até insônia, porque fica manhã, tarde, noite, fazendo tudo isso. Eu posso dar uma palavra a respeito desse assunto? Eu tenho atendido, acho que infelizmente cada vez mais jovens e crianças têm me procurado os filhos dos meus pacientes, com 11, 12, 13 anos, e é muito difícil tirar o celular da mão dessas crianças na hora da sessão. Já é proibido usar o celular no meu consultório desde a sala de espera. Ninguém lê, ninguém respeita, mas assim, a criança ela quer ir para a sessão com o celular na mão. E, bom, como qualquer vício, qualquer dependência, é uma coisa de base, né? Que você tem que fazer um tratamento que não é só acupuntura, é psicoterapia, é conversa com os pais, é atitude social, mas é muito grave. E, inclusive, a questão que o Alexandre falou, de novo, falando do sono, a gente acha que a primeira coisa que a gente precisava começar a falar para os pacientes é realmente, olha, desliga tudo, vai dormir cedo, a gente está ativando o cérebro na hora que ele precisa descansar. Então, você pode fazer a acupuntura que for, a pessoa vai chegar em casa, ela vai ativar tudo de novo. Mas, enfim, é uma questão comportamental bem séria, né? Eu acho que juntando isso com aquilo que o Ricardo colocou, na hora que nós vamos pensar em prevenir as doenças. A coisa mais importante, eu não sei se na minha fala eu consegui, é nós desaguar essa ansiedade, porque ela não vai acabar, né? Helena colocou, muitos desses distúrbios estão lá no Jing, que nós não vamos conseguir, nós vamos ter que direcionar. E um dos direcionamentos, se nós não criarmos aí condições para que essas pessoas tenham como desaguar as suas relações, formar os seus vínculos, se nós não arrumarmos, é a mesma coisa. Ela vai arrumar o vínculo dela pelo Facebook, principalmente que o Facebook, as vias da internet, a pessoa corre menos risco. Ela não tem o risco. Eu vou fazer uns amiguinhos na escola, eu corro o risco de fazer, de me dar bem, de me dar mal, da gente ter diferenças ou não. Se eu tenho uma pessoa que faz diferença comigo no Facebook, como é que chama?
deleta ela, lá tem um negócio, acabou. Então, eu faço uma ditadura do meu mundo, eu só consigo assistir aquilo que eu quero, o que me interessa, e muitas vezes eu não preciso dar minha cara a tapa. Então, o que facilita? Isso é uma forma de droga, né? Vocês, psiquiatras, podem dizer, é uma droga que eu estou usando para amenizar a minha angústia, para amenizar a minha ansiedade e não fazer uma evolução, não fazer meus vínculos, não participar do mundo de sociedade. Não sei se vocês pensam assim. Vamos a uma pergunta. Só um minuto, Por favor. Isso torna-se quase como um transtorno obsessivo, né? Quer dizer, é uma repetição. Uma coisa que eu quero falar é que nós que estamos aqui viemos em busca da acupuntura, e nós, como clínicos, psiquiatras, acho que tem poucos psiquiatras aqui, mas nós buscamos isso. É interessante que nós encontremos e, assim, o tratamento, o diagnóstico que possamos dar em alguns tipos de transtorno mental. Porque senão ele diz, não, a acupuntura não resolve, não está resolvendo. Tá? E você sabe realmente tratar uma depressão? Ou você sabe tratar ou dar um diagnóstico de uma depressão? Será que nós estamos habilitados a fazer isso? É uma depressão pura? Essa depressão tem uma comorbidade? Né? Está relacionada com alguma doença clínica? Tá? Então, é preciso, porque senão daqui a pouco, eu vou mandar para o psiquiatra. O paciente não respondeu o medicamento. Às vezes o medicamento não é correto. Não, você sabe tratar com aquele medicamento? Será que aquele antidepressivo ele está de acordo com aquele quadro clínico do paciente? Será que o tempo que você está usando, você usou, o paciente disse, doutor, já estou bem, eu estou querendo tirar o medicamento, tá? Aí você, vou fazer acupuntura, e às vezes não é assim. Às vezes você dá com os burros na água, porque acontece uma recidiva do paciente, né? Ou então o tempo de tratamento que não foi feito corretamente. Então, eu estou falando que a acupuntura ela é excelente, uma ferramenta fantástica, mas somos médicos no sentido de pedir nossos exames dos nossos pacientes, entender as condições psiquiátricas, tratá-las. Se não der para tratar, você encaminha, tá? Senão você vai ficar fazendo círculos, na verdade. Desculpa um pouquinho, mas isso que o Agamenon falou é fundamental. Não vou falar mal, não é querer falar mal, é a minha dificuldade. Eu não sei mexer com esses medicamentos. E eu fico muito na dúvida quando chegam de dois profissionais, desculpa se nós temos esses profissionais aí, o endócrino e o cardiologista. Que normalmente cai aquilo, às vezes eu vou ver para ver se é a dose, né? E aí eu não me meto nem aumentar a dose, né, por causa dos efeitos colaterais. Aí eu olho, aquele negócio está subdose, né? Então, isso que ele está falando é fundamental. Se a gente não é psiquiatra, passa a bola para quem sabe, né? Porque a gente recebe, por causa da ansiedade e tal, pacientes que estão ou endocrinologista para emagrecimento, que escolhem lá uns medicamentos psiquiátricos, ou então o cardiologista, que quer baixar a bola do paciente dele e prescreve alguns medicamentos que a gente sente que fica mais com efeito colateral do que o efeito positivo, né? E isso que ele falou em número e grau, assina embaixo. Tem que mandar para quem entende. Manda lá para o psiquiatra, por favor, não se meta. Eu acho que um cuidado essencial que a gente tem que ter é que o paciente que procura acupuntura, ele tem o viés do paciente que não gosta de tomar remédio. Então, cuidado, porque eu já tive, nos últimos tempos, alguns pacientes que estavam claramente deprimidos, não estavam respondendo à acupuntura, a terapia não estava sendo suficiente, a pessoa estava entrando naquela espiral negativa, da depressão piorando, a ansiedade piorando, a insônia piorando. E você fala, você precisa ir para um psiquiatra. Não, eu não quero, não vou, etc. A ponto de... Bom, enfim, eu também não... Eu acabo medicando alguns pacientes, mas sempre indico para continuar o tratamento com o psiquiatra. Eu prefiro que já vá diretamente ao psiquiatra, que tenha formação clínica para saber qual a melhor medicação. E os pacientes são extremamente resistentes quando eles já estão fazendo acupuntura, porque eles não gostam de remédio. É interessante essa abordagem, né, desse paciente que precisa de outro especialista e nós precisamos indicá-lo. Acho que isso se chama bom senso em medicina. Luiz. Não, só falar uma coisa. A minha saída disso, sabe o que é? Eu indico os meus pacientes para uma colega que é psiquiatra e também faz acupuntura. Entendeu? Porque aí sabe os dois lados, sabe a questão do medicamento. Isso acaba controlando muito a questão em relação às doses de medicamento, a questão da acupuntura, a gente acaba associando muito e acaba até trocando figurinhas da evolução do paciente. Então, eu acho que acaba sendo uma boa saída.
Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas o assunto ficou sério, então vamos deixar a coisa de lado e levar para essa situação que vocês estão fazendo. Eu tenho visto e tenho recebido muito no consultório pacientes que estão em situações de vidas mais complexas, né, vivendo alguma situação de conflito, e esses pacientes estão sendo medicados de forma abusiva. Então, por exemplo, a pessoa que tem que reestruturar a sua vida após a aposentadoria, ou vivenciando uma situação de luto, seja ela da perda de um parente, ou a perda de um emprego, ou a separação, né? Que são situações de vida e que não necessariamente são doenças. E acabam sendo diagnosticadas como doenças. E eu tenho recebido também no consultório algumas propostas meio mágicas de pacientes que querem se livrar da ansiedade, como se isso fosse possível. Eu acredito que os 5 que estão aí, né, sob os holofotes dessa luz, estão vivenciando algum tipo de ansiedade. Se não tivesse, eu acho que internação hoje não se faz mais, né? A gente trata, amarra na camisa de força, mas assim, se não tivesse vivenciando ansiedade, estariam de fato loucos, né, negando a própria condição de saúde. Como é que vocês lidam, ou como é que pensam em lidar com isso no consultório? Quando eles vêm buscar essa ideia mágica de que a acupuntura pode resolver vários problemas de vida. Por exemplo, eu quero comer tudo que eu tenho vontade e emagrecer. Eu quero assumir várias responsabilidades da vida e não ter ansiedade. Como é que vocês lidam com isso? Interessante, Luiz, que você aborda. Há uma tendência até ideológica, tá, em relação a esse diagnóstico de depressão. Tudo é depressão. E isso como se a gente fosse ter a farmacologia para aquilo. Isso que você falou. O tempo que você passa por uma simples tristeza é algo que é vivenciado e precisa ser vivenciado, para que você possa chegar a ter essa emoção, resolver e, com isso, fortalecer. Isso é o nosso fortalecimento. Mas, atualmente, não é assim. Às vezes, são diagnósticos, muitas vezes, é depressão. Mas não é. Aquilo é uma tristeza. A perda do emprego, a não ser que aquele paciente tenha uma condição genética, como a gente já sabe, estressante, que possa desenvolver as doenças psiquiátricas, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente ter essa visão do paciente que está supermedicado e, às vezes, medicado também erroneamente, dessa maneira. Olha, uma tristeza, você tem que tomar o medicamento. E eu falo para o meu paciente, a paz você não encontra dentro de uma caixa de remédios. Tá? Aquela paz que a gente tenta, aí a acupuntura onde vem a parte energética, né? Porque você também é um terapeuta, você não põe só as agulhas e fica calado. Você tem o poder da palavra, sabe? E a palavra é importante. Tem coisas que o paciente diz assim, doutor Agamenon, aquilo que o senhor falou naquele dia para mim foi fundamental. Ah, foi. Eu não sabia que sido tão importante o que eu falei, que eu não senti aquela vibração e aquela pessoa sentiu. Então, nós temos que ter esse bom senso e a vivência que nós temos. É esse o tema. Vivência que nós aprendemos com o passar do tempo como médicos. A cada momento, eu aprendo mais a ser médico. Temos mais perguntas. Então, eu vou fazer mais uma do auditório. Depois, eu gostaria de... Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Alexandre. Ele levantou uma questão bastante interessante, eu acho que vai ajudar muita gente da plateia, porque a gente, como acupuntor, né, a gente está submetido a esse desafio, né, quase que diário, né, de tentar enfrentar essas situações, pelo menos dentro do nosso instrumental, da nossa operacionalidade. E ele levantou ali algumas propostas terapêuticas, né? E o comentário a partir da utilização da segunda linha do meridiano da bexiga, com pontos que ficam, pelo menos, metameralmente relacionados com os chu antigos dos órgãos, tem sido uma coisa que tem ganhado bastante espaço dentro do uso da acupuntura. Mas ele referiu ali alguns pontos curiosos, e, inclusive, a gente sabe que esses pontos curiosos ou extraordinários, eles se revestem de algumas curiosidades, né? Por exemplo, ali não tem já um critério metameral tão definido, e a gente sabe que pontos extra e pontos curiosos a gente usa mais do ponto de vista sintomático. Eu gostaria que ele desse mais uma palavrinha sobre esses pontos. Bom, na verdade, o que eu mostrei, na verdade, é o que o
professor, todos os seminários, ele acaba trazendo essas informações. É claro que a gente não tem pesquisas que possam realmente falar se isso realmente funciona ou não funciona. O que eu observo muito na prática é que eu começo a usar, e eu trouxe para vocês a questão do tratamento da carapaça, porque eu tenho usado no consultório, e assim, a mudança de tratamento e a evolução dos pacientes, que você começa a usar, meio que, eu começo normalmente com a carapaça intermediária, muitas vezes, e às vezes, em alguns casos, até faço total, porque demora um pouquinho mais, você tem que usar os pontos dorsais. Mas você percebe que, cada sessão o paciente refere um ganho de melhora. E pela experiência, porque como é uma coisa de vivência mesmo, por isso que eu gosto de trazer o que eu faço no consultório, o que eu percebo que funciona. Então, muitas vezes chegam pacientes que estão com muitos antidepressivos, muito ansiolíticos. Eu não retiro o medicamento, na verdade, sempre o psiquiatra vai fazendo junto. E a gente começa a reduzir. Hoje eu tenho pacientes que, sim, tiraram o antidepressivo, entendeu? Então, voltaram para a vida quase normal, sem precisar de medicamentos. Então, eu dou os pontos para vocês testarem, para o próximo congresso a gente ficar discutindo a evolução desse tratamento. E em relação aos pontos curiosos, é a mesma coisa. São pontos descritos em textos antigos e que simplesmente ele traz essa informação e mostra que existem outros pontos para tratar, por exemplo, a parte emocional de cada órgão. Muito bem. Eu vou fazer algumas perguntas. Aqui está dirigida a Helena e a Agamenon. O uso de cortisol pelo acupuntor para avaliar pacientes na acupuntura, sob acupuntura, é efetivo? E as variações dos níveis diários, vocês têm essa experiência? Não tenho. Tá. Experiência. Se o uso do cortisol atrapalha o que a pergunta? Dosagem dos níveis de cortisol para acompanhar melhor. Eu acho. Não dá porque você não tem a noção exata da quantidade, da oscilação do cortisol. Ela é extremamente individualizada. Não existem trabalhos científicos mostrando que existe essa correlação, como também não existe a comprovação científica de que níveis baixos de serotonina estão relacionados a processos depressivos. Tá? Os laboratórios estão tentando trazer essas dosagens, mas elas ainda não têm padronização, não tem trabalhos científicos acurados que mostrem que tanto a variação da serotonina para baixo, como a oscilação do cortisol sejam fidedignos como estruturadores de doença mental. Tá? A dificuldade nesse aspecto da serotonina é porque enquanto ela está baixa em algum local cerebral, sistema mesolímbico, ele está alta em outros locais. Então, na verdade, é complexo essa alteração. Ela está alterada num ponto para cima, outras vezes para baixo, né? Então, aqueles receptores, eles têm, como diria, uma inteligência para aquilo. E não tem aquele medicamento ideal, ou aquela dosagem ideal por conta dessa alternância dessa via. Eu vou fazer... não, enquanto você leva o microfone lá, vou fazer mais uma pergunta aqui da plateia. Diz aqui um caro ouvinte que percebo que atualmente tem aumentado muito queixas emocionais relacionadas principalmente à enorme dificuldade de lidar com frustrações. Onde nós podemos encaixar essa frustração? Nos distúrbios energéticos? No fígado, no rim, no coração? Como tratar essa base do ponto de vista de teologia dos distúrbios emocionais? Alguém quer falar? Norvan? Ou Helena, por favor. Bom, a frustração, ela pode vir de vários lugares, mas ela tem uma base fundamental no fígado. A pessoa ela não consegue lidar, muitas vezes a frustração vem com raiva, vem com irritabilidade. Então, a frustração é um mecanismo de ajuste aí do fígado, principalmente. É lógico que a pessoa que tem uma reserva energética maior do rim, ela também vai ter mais tendência à adaptação aos diferentes estados da vida e ela provavelmente vai cair menos em frustração. Mas eu acho que a gente tem que olhar muito como a pessoa ela reage, é uma questão de reação aos estímulos da vida. Eu conheço pessoas que têm uma enorme carga de energia do rim, que têm capacidade de adaptação, mas não usam isso porque ficam presas nessa questão do fígado. Ok?
Eu acho muito importante para a gente sair da frustração, no fundo só tem uma, é aceitar, é entregar. De todas essas energias todas, a do pulmão é a única que não recicla. Eu fico com raiva, eu fico com medo, eu fico preocupado, enfim, mas a energia tristeza, eu chego para o universo e falo, toma. Então, se eu fiquei frustrado com alguma coisa, ela aparece com a cara da raiva. Chega para nós com a raiva. Eu acho que um dos caminhos para a gente melhorar a frustração desse paciente é levar ele da frustração e da raiva para a tristeza. Na hora que nós levamos, ele entrega essa energia. Perdeu, no bom sentido. Vamos agora criar uma forma de conseguir outra coisa. Não deu, chegou no limite. Né? Tem que fazer esse luto. Né? O Luiz, agora há pouco, estava falando, puxa, porque as pessoas estão viciadas, não querem mais, não querem problemas, né? Aquele mundo da televisão, aquela vida margarina doriana, né? Aquilo não existe. E nós temos que, com o nosso jeitinho, fazendo um belo link com o paciente, mostrar que aquela família doriana não existe. Né? Infelizmente, não existe. Eu só falar mais uma palavra, eu acho que a gente consegue notar a presença da frustração fortemente nas mulheres quando elas estão em TPM, que elas falam, puxa, eu fico muito frustrada de ver que aconteceu tal coisa, que a minha funcionária não fez tal coisa na minha casa, e, de repente, fica frustrada com questões que normalmente não ficariam, porque existe uma estagnação maior da energia do fígado. Precisa colocar para circular. F3, F14, VB34, F5 com VB41, que é muito legal para lidar com raiva, frustração, com coisas que ficaram ali paradas. Então, é importante dar resultado, os pacientes se sentem melhores, se sentem menos frustrados e conseguem liberar. É uma energia que fica presa, existe uma estagnação mesmo. Tudo bem? Por favor. Eu gostaria só de compartilhar a minha felicidade com a mesa, porque esse tema, emoção, eu venho falando já nos últimos 5 anos como palestrante, e eu sempre falo sobre estresse. E eu digo que é impossível a gente tratar um paciente de acupuntura hoje no consultório sem olhar para ele como um paciente que tem algum grau de estresse. Se o estresse piora hipertensão, diabetes, se o estresse piora doença de pele, se o estresse piora sono, piora todas as doenças emocionais, como que a gente vai olhar para um paciente e não olhar para ele como tratar o estresse dele? Então, eu acho que esse tema emocional, ele deve estar sempre amplo em todos os congressos e com mais e mais tempo, mais e mais espaço. Amanhã, às 4 da tarde, aí vou estar falando sobre pontos shows no tratamento do estresse. Eu volto a dizer, é impossível tratar um paciente hoje sem tratar o estresse dele, porque hoje não existe ninguém que não tenha algum grau nocivo de estresse. Antes de passar para o pessoal, Walter, qual é a quantidade de queixa de estresse que você tem com seus pacientes? Todos? 100%. Ou ele não queixa, mas ele tem, ou ele realmente vai queixar. E muitas vezes a gente escuta o quê? Doutor, eu vim aqui tratar a lombalgia, mas eu estou mais paciente, eu estou parando de xingar no trânsito, minha TPM melhorou, meu sono melhorou. Ele só foi tratar a lombalgia, mas a gente tem que chegar ao ser integrado como um todo. Então não esqueçam, você não pode olhar para um paciente e deixar de tratar as emoções dele. E as emoções são o estresse, né? É o que hoje a gente resume na palavra estresse. Porque eu creio que antes da dor, eu acho que a queixa de estresse está começando a tomar conta, assim. Como queixa mesmo. O paciente vem e fala sobre estresse. Já chega como primeira queixa, né? Já chega no consultório como primeira queixa. Vim aqui porque eu estou estressado. Eu não vim aqui. Você não tem dor na coluna? Não. Ih, você não tem dor no pescoço? Não. Aí a Petrobras não paga, viu? Estresse. A Petrobras não paga estresse. Tem que ter dor na coluna. Não autoriza. É o contrário. Porque todos os anos, a maior parte do congresso é dor. Ele nem me conhece, né? A maior parte do meu consultório sempre foi estresse, ansiedade, esse lado, até porque a gente tem a sala de meditação lá, tal, tem outros recursos, entendeu? Então, agora que eu estou entrando na moda aqui das palestras, né? Entendeu? Então, usar ponto de fígado era a minha normalidade. Tá. Eu costumo brincar que a acupuntura é uma especialidade enxerida. Ela se mete em todas as especialidades. A minha pergunta é a pergunta de um clínico não psiquiatra. Está dando para ouvir?
Então, eu ia falar que a minha dúvida, a minha insegurança, que pode ser tratada, é de um clínico não psiquiatra. E junta com a minha primeira pergunta. Um paciente que tenha alguma predisposição reconhecível a alguma doença psiquiátrica, história familiar, submetido a estresse, é possível que eu não encaminhe esse paciente para o psiquiatra assim que reconhecer esses sinais e já trate na expectativa de conseguir fazer a profilaxia da doença psiquiátrica possível, ou seja, eu devo interferir como não psiquiatra em vez de encaminhar para alguém fazer um screening e fazer um diagnóstico e poder aí dirigir com segurança esse tratamento? Eu acho pouco provável, Ricardo, que um paciente que tenha uma história familiar de um quadro mais grave de psiquiatria, mas que não desenvolveu ainda, que eu possa fazer somente acupuntura e ele não desenvolva. Eu acho pouco provável que um paciente que tenha um quadro de bipolaridade, que você viu que ele tem um transtorno de humor, mesmo que não seja bem franco, bem diagnosticado, na verdade, que ele não possa desenvolver ainda porque eu estou fazendo uma prevenção com a acupuntura. A doutora Helena falou aqui, Helena, não é isso? É que os quadros mais leves, digamos assim, da psiquiatria, transtorno de ansiedade, às vezes até o pânico, é difícil tratar com a acupuntura. A gente sabe das dificuldades que nós temos. Às vezes você precisa tratar com benzodiazepínico e depois você faz o desmame, ou você substituir. Então, o psiquiatra, o clínico, ele pode tratar? Pode, mas ele tem que ter conhecimento, ele tem que saber quais são os medicamentos mais sedativos, quais são aqueles de meia-vida longa. Na verdade, é uma grande perda que nós temos no nosso currículo médico, a cadeira de psiquiatria. Porque ou você faz residência e estuda e você se atualiza, ou então você fica lendo prospectos de vendedor de remédio, na verdade, para que possa utilizar os antidepressivos. Por que você está utilizando? Que dose você está fazendo? E quando tem uma refratária, uma depressão refratária, não está, eu fiz todos os medicamentos possíveis, doutor, ele me mandou, e agora? Eu tenho um livro do doutor Douglas Suga, que ele diz assim, o que fazer quando não tem mais o que fazer? E aí? Será que só a acupuntura vai fazer isso? Então é pouco provável. Então a acupuntura, para mim, é uma ferramenta que ela é o ator principal em alguns casos, mas ela é um ator, muitas vezes, coadjuvante em outros casos. Viu, Agamenon, eu acho importante isso, porque parece brincadeira, mas não é. Mas psiquiatra, se a gente for ver o número de medicamentos que vocês mexem, são muito pequenos, né? E a reação do medicamento psiquiátrico, eu sentindo agora como clínico, o Effexor faz efeito num, e faz efeito no outro com a mesma dosagem. Precisa ter um feeling. Eu não receito nada de psiquiatria. Eu, sei lá, de minha experiência, eu acho que ninguém deveria receitar um antidepressivo, ninguém deveria receitar um medicamento psiquiátrico se ele não é da alçada dele. É lógico, a especialidade do clínico vai até onde a sua consciência acha que ele está atualizado. Mas eu acho que psiquiatria é muito difícil, isso que o Ricardo traz é muito importante, precisa de um diagnóstico psiquiátrico. A gente pode agir, em grande parte das doenças deles, a gente pode agir como coadjuvante. Muitas vezes, dependendo do grau e a intensidade, até como principal, mas sempre de olho na hora que você precisar mandar para o especialista. Só para complementar, Helena, só um minutinho. Quando você fala assim, o Effexor em uma dose pode ter um efeito, em outras pode ter outro. Na verdade, as doses pequenas, ele inibe mais a serotonina. Em doses maiores, inibe mais a noradrenalina. Exatamente. Então, dependendo da dose. Então, ele precisa saber disso. O cara dá 37 meses, fica um ano. E o cara não melhora. Agora, eu tenho uma visão otimista. Eu acho que, sim, a prevenção numa pessoa que não manifestou ainda nenhum tipo de sintoma psiquiátrico ou psíquico mais importante, é possível, mas só com a acupuntura eu não acredito. Eu acho que, sim, com a acupuntura, com meditação, com hábitos de vida, e que essa pessoa seja orientada em tudo isso de maneira muito clara e muito ampla. Porque existem alguns poucos, mas realmente existem alguns pacientes que procuram o consultório com um histórico familiar muito ruim, com um histórico de vida difícil, mas que essas pessoas não estão em crise e vêm trazendo isso
se abrindo com você e você vai percebendo, e é possível você ter essa conversa. Olha, se você quer preventivamente não desenvolver, busca meditação, busca ter uma vida mais regrada, vai fazer uma terapia, daí a psicoterapia eu acho fundamental. Eu acho que é possível, sim. Mas só a acupuntura, eu acho que não. Eu acho que a acupuntura realmente ela vai diminuir a ansiedade, mas na hora que, se a pessoa tiver um trigger de desencadeamento forte e ela não estiver preparada no seu aparelho psíquico, preparada do ponto de vista cognitivo do que está acontecendo com ela, ela não vai ser capaz de segurar. Porque daí mesmo o trabalho preventivo da acupuntura, que é algo que ajuda no insight, que ajuda a diminuir a ansiedade, não vai ser suficiente numa crise. A pessoa tem que ter um outro aparato. Vamos aqui. Tá. Pessoal, mais 5 alô, minutinhos, tá? Para a gente concluir aqui. Bom, vocês também não estão com pressa, não, né? Então tá bom. Alô. Não, muito se falou aqui dos benefícios da acupuntura nos transtornos emocionais, né? Essa mesa muito rica. Eu queria fazer a pergunta no sentido contrário. Quais seriam os efeitos adversos ou experiências clínicas, da rica experiência de vocês, de agravamentos com respostas imediatamente positivas, à semelhança da homeopatia, ou de agravamentos em si, né? Quadros que pioraram ou por abordagem equivocada ou por falta de encaminhar para o profissional que estaria mais gabaritado para dar a sequência. Enfim, eu queria saber, em sentido geral e mais específicas, as reações adversas, possíveis reações adversas da abordagem, do ponto de vista dos transtornos emocionais. Eu tive um caso que não é bem a reação adversa, porque eu acho que você está acompanhando o paciente, não sei, mas depois os colegas podem dizer a opinião deles, não tem. Mas eu tive um caso que o cara estava numa crise de mania, mais ou menos isso que a Heleninha está dizendo, e a família não queria que ele tomasse remédio, e é lógico, o cara em mania, ele está poderoso, né? Ele não quer tomar nada, né? Pelo menos o que eu sinto, vocês me confirmam. E a família tal não queria, a irmã dele até uma pessoa da noite, então não via as besteiras que ele fazia de noite, ela é cantora tal. Até que chegou um determinado dia que ele chegou, eu vou falar o nome aí, não é propaganda, tem um convênio aqui em São Paulo, Nipomed, que o cara entra e depois ele tem desconto, né? Ele vai nos hospitais e tem um desconto, pagava só a tabela MB, tem um negócio assim. Bom, ele chegou lá e comprou 40 títulos da Nipomed. Aí ele chegou, sentado na maca, Dom Norvan, se eu quer um, porque agora eu vou dar para as pessoas, porque ele pagava aquela inscrição, né? Então, eu acho que o grande problema, só para pegar esse exemplo, né? O grande problema que a acupuntura pode fazer é protelar o tratamento de algo inevitável. É a gente ficar fazendo uma acupuntura quando você percebe que esse paciente não dá, ele precisa de um psiquiatra, ele precisa de uma intervenção mais profunda, ele precisa de medicamentos que nós não somos capazes, não temos capacidade, e vou dizer, dependendo do caso, fitoterapia também não faz nem cócega. Você entendeu? Então, a gente protelar aqueles casos que são difíceis. Eu acho que a gente pode ir levando e a gente vai sentindo, com a medicina chinesa no integral, com a acupuntura, com a fitoterapia, com tudo que a Heleninha já colocou. E você vai sentindo esse paciente. Agora, não protele. Não protele. Pelo contrário, eu faço um contrato com o paciente. Olha, eu sei que você não quer usar remédio, mas nós já estamos aqui 1 semana, 2, 3, você não melhorou, teu sono está ruim, está difícil as coisas. Ou então com a família, no caso da mania, porque o cara eu nunca consegui colocar um cara em mania no psiquiatra, eu sempre precisei da família. Não tive essa capacidade. Ou então vai mostrando, olha, não está melhorando, né? E eu acho que é o grande problema. Só vamos rápido, que temos mais uma pergunta e já passamos. Ah, tá. Foi não? Candidato. Candidato. Seguinte, aviso para os médicos que busquem se recadastrar no stand da CMBA e inscrição para o Congresso de Salvador, tá bom?
É o aviso. Mas uma coisa, você estava falando, Novan, é muito interessante isso aí. Eu trato muito bem bipolaridade com acupuntura e o lítio. Muito bom, sabe? É excelente, né? E o lítio associado, mas é muito bom. Aquele paciente vai ter uma qualidade de vida melhor, ele pode melhorar o sono, melhorar o quadro de ansiedade, mas está tomando lítio, não é verdade? Olha, eu trato um paciente esquizofrênico com acupuntura, é esquizofrênico, com clozapina. Que delícia, mas é muito bom. E às vezes você diminui, inclusive, a titulagem do medicamento, diminui a reação do medicamento também, às vezes é melhor. Eu percebo isso. O paciente reage melhor ao medicamento quando está fazendo a acupuntura junto. Alô? Última pergunta. Sim. É o seguinte, eu queria só lembrar uma frase de um conterrâneo meu mineiro, que é Guimarães Rosa, que diz o seguinte, que loucura a gente não cura, a gente descansa dela, né? Lembrando isso, e pegando uma carona no que o doutor Ricardo Baceto falou ali, que tem um momento em que você não tem o que escolha, porque, na verdade, a acupuntura, pelo próprio procedimento dela, de ser uma relação semanal com esse paciente, você acaba se tornando forçosamente um psicoterapeuta, né? O grande risco é você se tornar um termo que eu conheço que chama psicopalpiteuta, né? Que é aquele médico que fica dando palpite na vida do paciente sem ter formação para isso. Mas a gente acaba, Ricardo, numa situação que a gente tem que forçosamente se prover, né, de informação para poder tratar de todos esses pacientes dessa maneira, por causa da natureza da própria acupuntura, né? De ser uma coisa de toda semana. Então, aquele paciente vai estar ali e ele vai falar. Então, assim, só de você emprestar o ouvido já é uma grande coisa, né? Ficar caladinho e escutar. É por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Está na proporção. Eu posso falar uma palavra muito rápida? Tem uma situação que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, de efeito colateral propriamente da acupuntura, que é o paciente que tem medo de agulha. E a gente esquece que alguns pacientes estão tão ansiosos ou têm pânico, e você coloca o paciente fechado numa sala, cheio de agulhas, e o paciente entra em crise ali. Então, vocês têm que perguntar para o paciente que está em crise de ansiedade, para confirmar diagnóstico. Você gosta de acupuntura? Você já fez? E você não deixar muito tempo as agulhas, você sentir esse paciente, porque isso pode piorar, pode desencadear mesmo um ataque de pânico, enfim. Esse eu acho que é o local. E tem outros procedimentos de acupuntura que não sejam agulhas somente, né? A gente tem que ser... Pessoal, nós simplesmente estouramos tudo. Eu tenho uma pergunta aqui, que vai ser rápida. Alguém sabe como é que trata a síndrome de Tourette? Eu sei o que é. Tourette. Gilles de la Tourette, né? Chose de la vie. Olha, eu aprendi a tratar com aloperidol na época, né? Aprendi. Depois eu vi o seguinte, que eu posso tratar com magnésio. Eu uso dose de magnésio nesse paciente. E acupuntura? E acupuntura. Então, a Gilles de la Tourette, como na medicina chinesa, ela é vento. Tá? Então, eu vou tratar o vento, eu vou tratar para diminuir essa tempestade de vento, fazer com que eu possa ceder à tempestade de vento, né? Os pontos... Não tem ponto novo, não. São aqueles mesmos. Pois não? Isso. Criança. Olha, eu vou ter que terminar. Tá? Uma conclusão. André, uma conclusão. Nós precisamos pôr mais temas, porque são tantas emoções, né? Que a gente precisa colocar mais temas como esse. Olha, aplaudo a todos aqui, parabéns.